Olá, paz de Cristo para você que nos ouve neste momento. Estamos de volta para continuarmos com o estudo do livro de Shin Ramachim, que é o livro Cantares de Salomão. Nós estamos estudando este livro, verso a verso, sem ignorar nenhum deles. Estamos ainda no primeiro capítulo, que é o capítulo 1, e meditaremos hoje no verso 16, lembrando que é a noiva quem vai falar. Amém? Olha o que diz o verso 16 do capítulo 1 de Shin Ramachim. Você é tão belo, meu amado, como você é encantador deitado na grama. Que tanta coisa boa tem aqui para nós extrair do estudo desse livro. Uma coisa que eu entendo aqui, a primeira coisa que eu entendo aqui, como você é tão belo, meu amado. Então, para a noiva, para a sulamita, o Salomão era esse tipo de homem. Ele era belo e ele era o amado dela. Então, para o mundo em derredor dela, na sua época, ele podia ser a pessoa mais desajeitada que existisse. Ele podia ser desqualificado, desproporcional, não ter beleza para quem tivesse ao redor dela. Mas para ela, ele era o homem mais belo do mundo e ele era o amado dela. E aí surge uma pergunta: o que é que o seu amado significa para você? O que ele é para você? Essa pergunta ninguém melhor do que você para responder. O que é que o seu parceiro significa para você? Ele continua sendo o seu amado? Ele continua sendo o seu belo? Ou hoje você só trata ele por apelídios, por bullying, vendo ali as desqualidades dele, porque os anos vai passando e a pessoa vai, o nosso corpo vai mudando, vai ganhando outra forma. Entenda isso. Um outro ponto aqui interessante é que ela diz assim, olha, você é tão belo, meu amado. Como você é encantador. Segundo ponto, é que o Salomão, para a sulamita, ele era o encantador dela. Entende isso? Ele podia não ser para ninguém, mas para ele era aquele homem que continuava sendo o seu encantador. Ele encantava ela. E você, marido, que está ouvindo esta mensagem, você continua encantando o amor da sua vida? Você tem palavras carinhosas, o seu carinho tem encantado a sua parceira? E você, mulher, o que é que o seu marido significa para você? Ele continua sendo o seu encantador ou deixou de ser essas coisas para você? Sabe de uma coisa? Você sabe qual é o problema hoje dos relacionamentos? É exatamente esse. É que nos primeiros anos de namoro, de casamento, de noivado e casamento, nossa, é tudo mil maravilha. Mas depois as coisas começam mudando, os corpos, melhor dizendo, começam ganhando outras formas, as rugas vêm aparecendo, e aí vem os desgastes, entende? As preocupações da vida, e aí de repente os cônjuges vão perdendo o encanto um pelo outro. Mas por quê? Perceba que eles só se dirigem um ao outro, tanto a sulamita como o Salomão, eles só dirigem-se um ao outro com palavras de elogio, elogiando um ao outro. E isso tem que existir dentro dos casamentos. Entende? Porque, sabe, querido, é muito fácil a gente dizer palavras de censura ao outro, deselogiar, sabe, criticar, censurar. Agora, elogiar, isso tem sido muito difícil dentro dos relacionamentos. E aí está o segredo do declínio dos relacionamentos. Por que não existe mais relacionamentos saudáveis e felizes? Porque não existe o principal ali, que é a valorização de um para com o outro, o reconhecimento das qualidades de um para com o outro. E aí o casamento cai na rotina e no desgaste e enferruja-se. E aí só tem briga, discórdia, crítica. Como é que esse negócio vai para frente? Sabe, querido, para a sulamita, o Salomão era o encantador dela. E você? O que é que o seu amado significa para você? Ele ainda continua sendo o teu encantador ou deixou de te encantar? Se isso acontece, se ele deixou de te encantar, que tal você começar encantando ele também? Então, querido, depende de você o segredo da felicidade.
Uma outra coisa que ela diz aqui, um outro ponto interessante que eu peguei aqui é esse, que ela diz assim, deitado na grama. Então perceba, tem 3 pontos aqui nessa mensagem digna de muita avaliação, de muita meditação. Primeiro, o elogio, como você é belo, meu amado. Como você é encantador deitado na grama. Então, como você é belo, meu amado, primeiro, elogios. Encantador é o segundo, que ele continuava encantando ela e deitado numa grama. Agora imagina como o texto está dizendo aqui, deitado na grama. Como você é belo, meu amado, e encantador deitado na grama. Deixa eu te dizer uma coisa. Você imagina que ele está de que jeito lá deitado nessa grama? É claro, é óbvio que ele está ali deitado naquela grama do jeito que ela sonhou em ver. Entende? Você sabe o que a Sulamita está nos ensinando aqui com isso? Que para a gente sermos felizes, não precisamos de coisas muito luxuosas, coisas supérfluas, entende? Para você ser feliz, você não precisa de ter um palácio. Ah, se eu tivesse o palácio ali, eu seria feliz. Por que as outras mulheres não eram? Então, você não precisa de ir para do teu marido te levar para um hotel luxuoso, fazer viagens aos exteriores, ir aos shoppings, os lugares mais caros do mundo. Não. Agora, sabe uma coisa que eu descubro aqui? Talvez você diga assim, por isso que eu não sou feliz, porque meu marido não me leva para onde eu quero, não me leva para tal lugar, assim, não, filho. Você não é feliz, talvez porque você não ama quem está do seu lado. Porque quando nós amamos aquele ou aquela que está do nosso lado, aonde nós estivermos, seremos felizes. Em meio à natureza, nossa cama pode ser o gramado, como a cama da Sulamita mais Salomão. Eu estou aqui, perceba que detrás de mim, ao redor, por todo canto, está cheio de gramado. Eu estou aqui num parque, janelas para o rio, um lugar muito bom de estar em meio à natureza. Se tiver a oportunidade de vir aqui, você vai se encantar. Então, querido, a Sulamita está dizendo aqui, está dizendo assim, olha, fora do palácio eu sou feliz, porque o meu amado está comigo. E ele está do jeito que eu quero. Saia da rotina, tira teu casamento da rotina. Você já experimentou levar a sua amada ou o seu amado para estar em meio a uma noite de luar? Em meio à natureza, debaixo de uma árvore? Fazer amor à luz da lua? Eu não estou falando em você sair por aí para todo... Não, mas aquele lugar que você sabe que não tem ninguém por ali. Você ter uma noite diferente com quem você ama naquele gramado em meio à luz da lua, olhando para o céu estrelado. Então, querido, para ser feliz não precisa de muita coisa. Para ser feliz, a primeira coisa que você precisa é somente amar de verdade. Entende? E procurar a pessoa certa. E ter do seu lado a pessoa certa. Descobrir, quem sabe, coisas valiosas que está do seu lado e você ainda não percebeu. Então, para ser feliz, querido, não precisa de toda essa burocracia que muitos estão a inventar. Porque eu conheço pessoas que têm tudo isso. Luxo, palácio, mansões, casa para tudo quanto é lado, viagem exterior, viaja o mundo inteiro. Mas quanto mais faz tudo isso, continua na tristeza e o casamento se acaba. Porque o segredo de uma felicidade, de um casamento, de um relacionamento fervoroso, fogoso, não é em coisas, em objeto. Está em você amar de verdade a pessoa que você tem do seu lado. Se entregar nesse amor e aí sim, viver para fazer feliz. Porque o segredo do amor está em liberar amor para o outro. Que Deus te abençoe. E que você aprenda como eu também aprendi com os elogios da Sulamita ao seu noivo. Não sei o que ele significa para você. Eu sei o que a minha amada significa para mim. Entenda isso. Ela continua sendo a minha encantadora. E o seu e a sua. O que ela significa para você? Então que Deus te abençoe. Reflita nesta mensagem. Compartilhe abençoando a vida de outras pessoas. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.